Boa Então, noite, podemos amigo. começar? O que é que você acha, Ricardo? Tá pronto? Estou às suas ordens. Então, vamos legal. Então, antes de mais nada, agradeço a todos a participação dos colegas, né? Chamei Milano aqui para brigar com ele, mas é só brincadeirinha. Eu vou falar via posterior, ele é via anterior, e depois vai ser discussão que vai ser legal. E ninguém melhor do que Ricardo para moderar essa mesa. Ele vai mostrar um caso inicialmente, a gente vai colocar em votação o que faria, depois eu vou vender meu peixe, o Milano vai vender o dele, e depois no final a gente vê quem que vendeu o peixe melhor com o resultado que é que o Ricardo fez com o caso. Então, obrigado a todos. Então, vamos começar a nossa brincadeira. Ricardo, mais uma vez, obrigado. Pode começar a confusão. Bom, me ouve bem, Fernando? Tudo bem? A tela está certa? Excelente. Só ampliar a tela. Tá tudo certo ou não? Tá ótimo, tá excelente. Tá? Então vamos nós. Deixa eu só de minimizar vocês aqui, senão eu não vejo o que eu estou falando. Só lembrando que eu cortei o som de todo mundo. Quem quiser falar tem que... Tá certo. Então vamos nós. Tá? Então, esse é um caso sobre uma síndrome juncional lombar. Eu podia servir vocês com um caso mais simples, fácil, como esse, e que aí está na tela, mas eu decidi que, como só tem monstro e fera aqui, que a gente podia fazer uma coisa melhor. Um homem de 55 anos, pardo, professor de arte marcial, boxe, capoeira, gosta de saltar, foi submetido a uma artrodese de coluna lombar realizada por outro colega em 2009. Na verdade, 8 anos antes da minha avaliação. Passou 9 meses bem, evoluiu com dor lombar importante novamente através dos anos, iniciada 9 meses depois do pós-operatório. Há 2 anos fica muito pior, com uma dificuldade de manutenção de postura ereta por longo período. Hoje, uma dificuldade de marcha devido à dor lombar, sem uma radiculopatia muito bem definida, mas uma sensação de dor ao toque no pé esquerdo, quando botava meia, como se fosse uma situação hiperpática. O exame físico era um indivíduo médio-líneo, magro, uma postura levemente anteriorizada no repouso e na marcha, como vocês estão vendo na radiografia. Isso é muito importante, a gente começar a fotografar o doente, pedindo para que eles estendam o joelho. Dor posicional, extensão do tronco, parestesia e hiperpatia no território de L5 à esquerda, de provável origem neuropática, sem outros sinais ou sintomas radiculares de nenhum tipo. Essa era uma radiografia simples, o que a gente via era essa artrodese, feita por via posterior, e com uma retrolistese difícil de ser bem avaliada nessa radiografia, que não está de muito boa qualidade, e entre L2 e L3, e uma artrodese de L3 a S1, sem suporte anterior. Essa era a ressonância que a gente está vendo. Houve uma dúvida grande minha se havia um suporte anterior aqui em L4, L5, mas não, isso era um disco residual, me parecia algo assim. Um disco de L3, 4, L5, S1, um disco praticamente residual. Aqui parecia que tinha osso dentro. Essa é a ressonância. Aqui a gente não via uma grande compressão radicular. A queixa do doente era muito mais do lombar. Aqui a ressonância em L2, 3, mostrando hipertrofia facetária, algo que parecia encostar na faceta. L3, 4, L4, 5, a sensação que tinha que algo empurrava essa raiz um pouquinho para dentro do lado esquerdo, e L5, S1 no nível dos discos. Aqui a tomografia, lado esquerdo, lado direito, a linha média, parecia haver uma fusão exuberante na frente, L4, 5, L5, S1, uma fusão extremamente exuberante, póstero-lateral, de L3 a S1. Essas são as tomografias do caso. A sensação não, a realidade é que uma das hastes, esse é um sistema que medializa as hastes, ela tocava e invadia a faceta de L2, 3. Esse é o parafuso de L3, essa é a faceta de L2, 3. E aqui as hastes cobertas praticamente por osso em todos os níveis. Em L4, L5, a sensação de que esse parafuso à esquerda invadia o recesso lateral, e aqui a parte L5, S1. Se a gente olhar agora a radiografia panorâmica desse doente, a gente vê um doente que é um morfotipo 1 de Russell-Lee, um morfotipo estático, um IP de 35,4, e já com um pelvic tilt, um sacral slope relativamente alterados, com uma hipolordose lombar de 22 graus, para uma lordose de L4, perdão, está escrito errado, L4S1 de 20,3.
A verdade é que muita da perda da lordose desse doente também se dá por um acunhamento de corpos altos, por trauma repetitivo, provavelmente. Vejam que ele tinha uma compensação, isso é muito raro de ver num IP estático, num morfotipo estático de IP baixo, em L1, L2 de 11 graus, L2, L3 de 9,6, e essa lordose, uma certa hiperlordose baixa, a gente esperava encontrar esses discos quase zero, e praticamente entre 30 e 35 graus aqui embaixo. Esse doente vem de um outro colega, um cirurgião de dor, que diz que ele tinha que fazer um bloqueio facetário por causa dessa... Eu confesso que eu fiquei muito questionativo, decidi fazer o bloqueio facetário muito mais porque o doente queria do que porque eu achasse que ia me ajudar. E aqui foi feito o bloqueio facetário, uma semana de melhora. O sumário do caso, então, é esse. A gente tem um doente com uma radiculopatia pouco específica, aparecendo mais uma situação neuropática em L5 do lado esquerdo, bem específica. Um doente que tem uma sinusjuncional com uma retrolistese leve L2-3, uma grande dor lombar, que eu acho que tem a ver tanto com a síndrome facetária pós-invasão, como por desequilíbrio sagital. Esse é um doente que já compensa alto e que também já roda a pelve, portanto, um doente que é um doente desequilibrado e já descompensado, tanto na postura quanto no seu raio-x. Deixo para vocês algumas perguntas. Vale a pena tirar o parafuso de L5 ou não, se o doente tem uma dor neuropática pouco característica com mais hiperpatia? Vale a pena fusionar L2 e L3 com essa lesão facetária ou não vale? Se a gente fusionar, pararia em L2, mesmo a coluna sendo muito ruim para cima. Preocupa a protrusão de T12 e L1 que ele tem lá em cima? Tem lugar aqui para um ALIF ou um LILIF? Em que nível? A gente consideraria uma osteotomia de subtração pedicular nesse doente? Em que nível? Consideraria múltiplas Smith-Peterson? Em que nível? Existe espaço para tratamento endoscópico? Deixei vocês com uma opção de perguntas, mas com certeza meu amigo Fernando Dantas e meu amigo Jerônimo vão responder todas elas para vocês. Tudo seu, Fernando. Quer discutir um pouco agora? Geraldinho quer falar alguma coisa? Quer botar as imagens, Ricardo? Lembrando que quem for falar tem que ativar o microfone que eu desativei de todo mundo, tá? Ok. Você quer ver alguma imagem? Alguém quer? Ricardo, fazer uma pergunta. Você, essa dor neuropática, talvez uma alodínia, isso vem desde da cirurgia ou apareceu depois? Ele começou a questionar desde do pós-operatório imediato, ele tinha uma sensação estranha de dor ao toque. É difícil definir isso como uma alodínia definida, você é um neurologista melhor que eu sempre achei que essa sensação de dói quando toca é mais uma hiperpatia do que qualquer outra coisa. Mas não deixa de ser uma forma de alodínia, né? Então, e ele vem intensificando isso levemente no decorrer dos anos. Às vezes incomodava ele mais, às vezes incomodava ele menos, tinha uma relação, às vezes, com a coisa emocional. Ok, obrigado. Você acha que tem estabilidade acima, Geraldinho? Olha, eu acho que o bloqueio foi bem indicado e bem feito, naturalmente, porque o bloqueio ele deve ser feito com anestésico, talvez no máximo corticoide, nada extraordinário. Então, ele, de certa forma, ele localizou talvez o epicentro da dor, ele melhorou a lombalgia com bloqueio por uma semana. Foi isso que eu entendi? Exatamente isso. Pronto. Então, eu acho que isso teve uma importância semiológica grande. Eu diria que esse bloqueio faz parte até da semiologia. Ele conseguiu, claro, não ia curar, mas conseguiu marcar um certo target do lombar dele. Ricardo, alguém mais quer falar alguma coisa? Está liberado. Quem for falar, só ativar o microfone. Ricardo, Rui Monteiro aqui. Qual o nível que foi bloqueado? Hein? Desculpa, não ouvi. Qual o nível que você fez o bloqueio facetário? Eu fiz somente na faceta de L2-3 guiada por radiografia. A verdade é que o Fernando fez uma pergunta que eu não deveria ter colocado na apresentação, que existe instabilidade L2-3. Na verdade, esse doente tem uma certa retrolistese nesse nível.
e as radiografias dinâmicas ficaram muito ruins. Então, mas ele tinha uma certa mobilidade maior e na extensão a retrodistese ficava muito clara no nível de L2-3. E a dor dele, desculpa, Ricardo, era sempre uma dor lombar extremamente importante que foi ficando desabilitante no decorrer do tempo. A radiculopatia... O ponto que mais dói no sujeito é mais alto mesmo ou ele tem uma dor sacroiliaca como se estivesse forçando uma versão pélvica dele? A verdade, o que você tinha, na verdade, a dor lombar no doente que vem com 9 anos de dor tem múltiplas facetas sempre. Esses doentes nunca apresentam uma semiologia ou uma queixa tão clara. Era muito interessante que ele tinha muita dor à extensão da coluna posterior. Esse doente estendia um pouco a coluna para trás, ele sentia dor. Eu cheguei a pensar, será que não é só essa haste que está criando problema nesse doente? E se eu tirar essa haste e está machucando a faceta, é só esse o problema? Será que eu não estou pensando em coisas maiores para um doente desse tipo do que aquilo que eu precisaria? O bloqueio talvez tenha me ajudado para dizer que essa faceta era dolorosa. Mas eu fiquei muito incerto esse tempo todo, por isso tantas perguntas. Depois eu defino como é que eu pensei isso. Pronto, né? Alguém quer ver alguma imagem? Outras, né? Tá bom, né? Ensamatagem, olífio, endoscopia. Pronto? Salvar. Vamos lá, reunião. Fechar? Não, deixa aberto, só volta lá. Como é que eu volto? Agora tem que Colocar, adicionar, né? Acho que tem que adicionar. Estou te ouvindo aí, Fernando. Não, fecha então. Né? Aí estou tentando marcar agora, fazer a enquete. Tecnologia 10, Fernando 1. Você vai iniciar, vai aparecer para eles. Então, vou iniciar a enquete. Algumas perguntinhas, pode ter até outras, né, mas vou botar as mais práticas, vamos dizer assim. Apareceu para vocês aí? Não sei se estão todas aí, né, mas acho que ficar a gente discute depois, né, Ricardo? Apareceu. É o número de gente que votou? Você vai vendo quantos votantes cada um? 3, votar no aumentar. Tá vendo aí? 30 pessoas, 30% já votaram, vamos só esperar mais um pouquinho. Na verdade, precisaria de mais opções, né, Fernando? Mas tudo bem. Vou colocar aquela que é mais... 1, 2, 3, 4, 5, tá bom, né? As que sobrar, quem optar por ela, deixa em aberto e na discussão fala. Quando der 60%, a turma da endoscopia tá por aí? Tá não, né? Quase 50% já votaram. Pode votar mais, pessoal. Aí não, mas... Coloca para divulgar, mas você vai encerrar e divulgar. Não, mas não quero divulgar agora, não. Só no final. Pronto, já votaram, estamos aqui quase 60%, vamos quase que acabar a... Eu sei que o tempo é rápido, né, para decidir, mas é só uma... Quase 60% voltaram. Dá mais um minutinho, Ricardo, para a turma pensar? Tá bom, né? 2 minutos, tá bom, né? São pacientes sempre muito complicados. Eles nunca... Tá bom, né? Pode encerrar? Eu acho que... Sem mostrar. Acho que a discussão depois vai ser mais interessante. Já mostrar. Mas não posso compartilhar, porque eles vão ver agora. Você tirou em print, né? Vou tirar um print e não vou compartilhar. E vou fechar aqui. Mas acho que se voltar aqui, ó. Mas tá bom, já foi feito já. Se voltar aqui, na hora que você quiser compartilhar, você compartilha. Tá bom, pode voltar então. Vamos fechar aqui, né?
Então, Ricardo, agora você pode sair do compartilhamento. Que agora eu vou... Não, eu ainda estou Ah, tá, compartilhando. não, agora eu saí, agora sou eu. Saiu. Agora sou eu. Então, obrigado, Ricardo. Agora vamos começar para ver a minha parte, né? Então, a minha parte nessa brincadeira vai ser falar da via posterior. Então, só voltando à aula, né? Que é a pergunta que foi feita, degeneração no nível adjacente, pós-artrodese lombar. O que fazer? Via posterior? Ou a via lateral Olife, que nesse caso é o Milano que vai falar hoje. Então, aqui foi só a brincadeirinha que a gente fez. Quem sou eu, né, para chamar de duelo de titãs? Foi só uma coisa chamativa para chamar a atenção da turma e trazer mais gente para discutir com a gente. Então, só algumas lembranças, como tem muitos residentes e muita gente ainda que está querendo aprender, igual nós estamos nessa noite aqui. A artrodese lombar é uma importante técnica usada para diversas patologias degenerativas da coluna lombar. Você vê que só uma lembrança aqui, de 96 até 2001, nos Estados Unidos, é quase um aumento de 80%. Só para lembrar que a prótese de quadril, no mesmo período, aumentou apenas 13%. Então, de 2001 para 2007, praticamente dobrou o número de artrodese lombar nos Estados Unidos. Então, assim como acontece as artrodeses lombar, obviamente, você tem que falar com o paciente, que ele tem uma chance de reoperar após a artrodese lombar. Os trabalhos já demonstram de 12% a 14% em cerca de 4 anos e 20% em cerca de 15 anos, todos os pacientes submetidos à cirurgia por artrodese na coluna lombar vai ter essa possibilidade de ser reoperado por algum motivo. Esse autor aqui, recentemente, com mais de 500 casos que ele foi submetido à cirurgia, ele mostrou que a degeneração do segmento adjacente foi a patologia mais frequente que foi necessário os pacientes serem reoperados na série dele, em torno de quase 9% dos pacientes. Então, é uma patologia já conhecida desde a década de 80, ela tinha uma incidência de cerca de 4% nesse período. Em Griseli, em 2004, chamou de ASD, pura e simplesmente. Mais recente, esse autor aqui, o Zeng, fez uma meta-análise com revisão sistemática e já dividiu a patologia em 2 tipos. Então, a AS-DEG, que ele falava que era só o quadro puramente radiológico, e o AS-DIS, que era a doença sintomática propriamente dita. Então, você vê com a incidência que era de 4%, já passou para cerca de 6%. Talvez pelo conhecimento melhor da patologia, vamos dizer assim. E começaram a surgir as definições de cada patologia propriamente dita. Então, a AS-DEG, o que seria a AS-DEG? A degeneração do segmento adjacente seria definida como alteração radiográfica dos discos intervertebrais adjacente ao nível da coluna vertebral, que podia ser tratada cirurgicamente, independente ou não dos sintomas. Ao passo que o AS-DIS seria a doença do segmento adjacente, que representava, né, uma degeneração sintomática, né, que o paciente seria submetido a tratamento cirúrgico em virtude da clínica, né, dor, dormência ou um quadro compressivo propriamente dito. E alguns autores também já começaram a falar a respeito de definição por parâmetros puramente radiológicos. Então, um colapso completo do espaço discal, com esclerose no platô, uma translação sagital coronal de mais de 3 milímetros, 5 graus de acunhamento no espaço discal, ou instabilidade ligamentar acima de 10 graus na radiografia dinâmica, ou pura e simplesmente a simples compressão do canal na ressonância magnética já seria considerado um padrão para definir uma síndrome degeneração acima do segmento operado. Então, até hoje em dia, 2 vertentes falam a respeito da etiologia. Uma vertente fala, isso não é uma doença, isso é uma progressão natural de uma doença já pré-existente. Outra vertente já fala que seria um problema decorrente da alteração da biomecânica em virtude de lesão no nível adjacente. Então, são 2 etiologias que até hoje não tentaram chegar a um acordo. Esse autor fez uma revisão sistemática em 2008. Vejam vocês, ó, tudo isso foi levado em consideração como fator de risco para um paciente apresentar uma degeneração do segmento adjacente. Então, quando tem uma patologia, que a etiologia é diversa, então isso
fala a favor que é uma patologia pouco conhecida. Você vê, o fator de risco vai de idade até alteração do ponto de vista do parâmetro do balanço sagital, tilt pélvico ou mesmo até osteoporose. Então, vários parâmetros foram levados em consideração como fator de risco para desencadear uma degeneração no segmento adjacente pós uma artrodese lombar. Esse autor que falou que a própria direção dos parafusos, então esse parafuso aqui, ele acha que é mais ideal do que esse parafuso, porque ele está mais longe da articular e, a longo prazo, isso aqui preservaria esse nível adjacente. Então, ele mostrou que os parafusos mais próximos das articulares degeneram mais facilmente do que os parafusos colocados mais no sentido cefálico, vamos dizer assim, a altura do disco fica mais preservada. E o material usado, ele interfere na presença ou não da degeneração a longo prazo? Então, esse autor aqui mostrou, né, recentemente, né, em 2016, com um follow-up pequeno, né? Lembrando que patologia degenerativa 3 anos e 6 meses não é muita coisa, mas ele mostrou que a prevalência da AS10, vamos dizer assim, AS10 e reoperação foi maior no sistema rígido, você vê 37,5 comparado com 18 no sistema dinâmico, AS10 14 versus 5 e a reoperação 7,1%. Mas lembrando que foi um follow-up muito curto para esse tipo de patologia, vamos dizer assim. E o balanço sagital, que o Ricardo tanto adora e todo mundo deve saber que foi cada vez mais se incorporando o nosso armamentário. Esse autor aqui, em 96, falou que não tinha nenhuma influência o balanço sagital na presença ou não da degeneração do segmento adjacente a longo prazo. Ele falou que lordose preservada, aumentada ou diminuída, ele comparou 2 grupos de pacientes e ele não viu diferença nenhuma que a lordose, sem lordose, vamos dizer assim, seria um fator que desencadeasse uma degeneração do segmento adjacente. E os trabalhos mais recentes, por incrível que pareça, vieram a mostrar que realmente a lordose, que a gente tanto chama a atenção, não é o fator primordial. Você vê esse autor, o Di Martino, que fala muito sobre balanço, né, recente, 2014, ele falou que o tilt pelvic, né, acima de 21 graus e o slope sacral de torno de 39, abaixo de 39, era um fator de risco. E aquilo que o paciente do Ricardo mostrou, uma retroversão pélvica e uma hiperlordose seriam considerados como fatores mecanismos compensatórios. Além do tato mais recente, em 2016, também chama a atenção que a lordose lombar também não é um fator que pode desencadear uma degeneração do segmento adjacente. Ele chama a atenção de 2 índices, a incidência pélvica baixa e o slope sacral baixo, com esses parâmetros aqui que vocês estão olhando. Então, mais uma vez, outro autor que acha que também que a lordose lombar não é um fator que vai desencadear uma degeneração de segmento adjacente. E quando essa doença aparece, quais são as formas de apresentação dela? Então, a mais comum é a estenose do canal, acima ou abaixo, espondilistese, hérnia de disco, instabilidade ou mesmo um quadro de escoliose. E a prevalência? Com o passar dos anos, a prevalência em 2000 e 2004 era considerada em torno de 1 em 100%. Por que essa variabilidade tanta? Provavelmente pelo desconhecimento da patologia. E a incidência? 16% em 5 anos e 36% em 10 anos. Mas com o conhecimento melhor da patologia e essa divisão, vamos dizer assim, da patologia propriamente dita, então a incidência da AS10 ela também é muito variável, de 5% até 77%. Talvez pelo mesmo motivo, de parâmetros diferentes para conceituar essa patologia. A incidência da doença propriamente dita dos pacientes que necessitam ser operados também é uma variabilidade de 0% a 27%. A prevalência da doença degenerativa em torno de 26% e a prevalência da doença dos pacientes que precisam ser operados em torno de 8,5%. E qual é o tratamento proposto para essa patologia? Então, essa patologia é um proposto clássico, né, de que antigamente fazia e ainda se faz, é a via posterior. Aos poucos, a via anterior e a via anterolateral foi ganhando espaço progressivamente. E hoje em dia a endoscopia também está querendo entrar nessa confusão, né? Nós vamos mostrar aqui para vocês, progressivamente a endoscopia está tentando ter um espaço nesse tipo de abordagem nesses pacientes. Então, baseado nisso, nós fizemos um estudo, né, para essa aula, pegamos esses pacientes
Vocês vão ver aqui uma série antiga, justamente antes da era prós, vamos dizer assim, das vias anterolateral, né, em torno de 15 anos, todos os pacientes submetidos à artrodese lombar degenerativa, usando o sistema rígido em todos os casos, né? Tá aqui todos os critérios de exclusão nessa série que foi utilizada. Então, nós tivemos, nesse período, 745 cirurgias, das quais 45 pacientes, ou seja, cerca de 6%, foram necessários ser reoperados em virtude da doença sintomática. A média de idade dos pacientes foi 64,7, 25 homens para 20 mulheres. Nós tivemos um acompanhamento médio de 9,2 anos, né? E lembrando que 40 casos, a degeneração foi acima da montagem. E em apenas 5 casos, a degeneração foi abaixo da montagem. A doença prévia, o motivo que o paciente foi operado inicialmente foi canal estreito, a grande maioria dos casos, seguida de listese, discopatia degenerativa e hérnia e escoliose lombar. O número de níveis operados, você vê que não foram uma montagem tão grande, 3 níveis, 4 níveis, 5 níveis e 2 níveis, a grande maioria 3 e 4 níveis. A fusão prévia, está aqui os níveis, os mais comuns foram L4, L5, L3, S1, igual vocês estão vendo nessa montagem. Qual foi a forma de apresentação na nossa série? Então, igual a literatura mostra, a nossa apresentação foi 23 casos de canal estreito lombar, seguido de 17 casos de espondilolistese, né? 4 casos de hérnia de discos e 1 caso de instabilidade acima da montagem. Então, essas foram as formas de apresentação da nossa série, compatível com a da literatura. Aqui alguns casos que a gente inicialmente não conhecia muito essa patologia. Uma colega nossa que foi operada, depois ela degenerou L3, L4, o que fazer na época? Então, a gente fez até uma discografia, né? Mostrou que o disco de cima está normal e o disco de baixo que estava alterado, então confirmava que realmente aqui nesse disco tinha acontecido alguma degeneração discal pós-artrodese lombar. Então, quanto tempo que aparece essa degeneração? Quanto tempo que apareceu na nossa série? Tivemos pacientes 5 anos depois, um L5, S1 e degenerou L4, L5. Tivemos pacientes com 10 anos depois, uma artrodese L4, L5, S1, que degenerou e fez uma listese L3, L4, 10 anos pós-operatório. Mas qual foi a média do aparecimento dos sintomas nesta nossa série? A média de aparecimento dos sintomas foram 6 anos. E nós tivemos um pico, parecendo com o paciente do Ricardo, que ele começou a adoecer com 8 anos. Então, um pico da degeneração na nossa série foi de 8 anos, com a média de 6 anos, e à medida que o tempo passou, você vê que o número de pacientes foi regredindo progressivamente. Progressivamente. Então, mais uma vez, repetindo o pico aos 6 anos, né? E chegando, né, 8 anos como um número maior de pacientes. E qual foram as cirurgias que nós fizemos? Então, como foram números de pacientes, e era uma patologia, em princípio, ainda pouco conhecida, então você vê que nós fizemos várias programações cirúrgicas para esses pacientes. Então, a gente fez laminectomia, ampliou a montagem, substituiu o material. A gente fez laminectomia, ampliou, conectando com outro sistema. A gente fez laminectomia, retirando apenas o material. E a gente fez apenas puramente a laminectomia em 5 casos. Então, não vai dar para comparar, porque vocês estão vendo que são técnicas totalmente diferentes, mas talvez nós fomos, com o tempo, aprimorando. Mais uma vez, lembrando que esta série é até 2015. Está aqui alguns casos, só para mostrar do ponto de vista ilustrativo, né? O canal estreito, L4, L5, L4, L5, e tinha uma listese, aqui é L3, L4, L4, L5, desculpe, que foi acrescentada a montagem e colocado um PLIF. 3 anos depois, degenerou. O que fazer com as pacientes nessa época? Eu falei, vamos só tirar o material e descomprimir. Tirando, descomprimiu, obviamente o PLIF ficou, e está aqui a descompressão 4 anos depois dessa cirurgia. Outro caso, o paciente fez uma artrodese L2, L5, L2, L3, e tempo depois, 1 ano depois, ele fez um hérnia de disco L5, S1. O que fazer? Simplesmente aumentamos a montagem e colocamos um PLIF em L5, S1. Outra técnica diferente. Uma degeneração, 9 anos depois, ele tinha um L4, L5, um disco L4, L3, L5, S1, desculpe, um disco L4, L5 e 3, 4 relativamente bem. 9 anos depois ele degenerou e nós tivemos que aumentar a montagem e fazer uma ampliação 9 anos pós-operatória. E essa é o nosso recorde, 14 anos pós-operatório. Então ela tinha uma compressão L4, L5 com PLIF, fez uma compressão L4, L5,
Aí, esse material às vezes foi difícil de encontrar para fazer a retirada. Nós fizemos apenas uma descompressão no nível abaixo e colocamos enxerto ósseo e a paciente evoluiu bem. Outros casos, o paciente tem uma montagem L4, um PLIF L4, L5 e um PLIF L5, S1. 10 anos depois, ele fez uma listese, um canal estreito, L3, L4. O que fazer? Falei, tirei a montagem, já estava tudo já consolidado, obviamente, e fiz uma nova montagem acima, né, no nível que estava comprometido. Obviamente, com os PLIF a gente não toca neles, né? Então, ficou essa montagem aqui. O que era isso? Transformou nisso. Trocou o material, né, e fez uma montagem acima. 8 anos essa paciente pós-operatório, ela fez uma listese. Então, a gente fez uma listese pós-operatório, 8 anos. Então, a gente aumentou a montagem e fez um PLIF acima do que tinha sido feito. E está aqui a ressonância de controle mostrando uma boa descompressão. Mas, mais recentemente, a gente viu que esses pacientes apresentavam algumas complicações, mais índice de infecção, a cirurgia mais agressiva. Então, a gente mudou um pouco nossa técnica. Então, a gente preferiu fazer apenas aumentar a montagem. De que maneira? Então, pegando a haste distal, né? Pegando a haste distal e fazendo a descompressão e fazendo a... Então, você descobre onde é que está o parafuso distal, você tenta achar a fase final da sua haste, né? Para tentar conectar, depois da compressão, algum novo sistema. Mas se tiver pouquinha haste aqui, o que é que eu faço? Eu folgo o parafuso, empurro esse parafuso, eu folgo a porca, com a chave de distração eu solto esse parafuso para lá e ganho um pouquinho mais de haste para justamente adaptar o meu conector. Eu coloco uma hastezinha pequena entre um parafuso que já era antigo, com um parafuso acima da montagem, com um conector. Esse conector tem 4 pegas, mas o ideal é um conector pequenininho com apenas 2 pegas. Então, você faz, teoricamente, de um lado, aqui dá para perceber que já tinha sido feita a descompressão, né? Faz de um lado e você faz do outro. Então, faz uma montagem. Então, o ideal não é um conector grande assim, é conector apenas com esses 2 montagenzinhas. Então, faz de cima e faz de baixo. É o que a gente tem proposto nos últimos casos, né? Que a gente reduziu consideravelmente o número de complicações. Está vendo? Aqui a montagem antiga, a montagem nova, uma haste conectando esse parafuso com esse e esse conector, e está aqui a descompressão, está aqui a montagem, está aqui o conector com uma degeneração abaixo do nível. Os casos se repetem, às vezes a gente tem dificuldade de fazer a conexão porque a haste é pequenininha demais. Então, mesmo você fazendo a distração, você não consegue fazer um conector. Então, a gente, nesse caso, colocou apenas uma montagem unilateral. Fez a descompressão, igual vocês estão vendo aqui, botou um parafuso acima, uma haste pequenininha, conectando um sistema com o outro, e um conector, né? Está aqui é o que o paciente fez no pós-operatório, ou no pré-operatório, depois, 5 anos depois, uma compressão importante. Os casos se repetem, tá vendo? A mesma coisa, uma L3, L4, L5 fez uma compressão acima, mais uma vez a mesma coisa, faz a descompressão e faz a montagem. Nesse caso, já foi feito com conector pequenininho, uma haste pequena, conecta no sistema antigo, está aqui a montagem. De um lado nós conseguimos um grande e do outro lado nós conseguimos um pequenininho, porque na caixa veio um de cada. Infelizmente, a gente tem que fazer uma montagem assimétrica, vamos dizer aqui. E aqui está a descompressão, e aqui você faz a descompressão de que for necessário, do canal, da hérnia, e acrescenta a montagem acima do que tinha sido feito. Quais foram os fatores de risco desses 45 pacientes? O que é que esses 40 pacientes tinham que levaram a degenerar? Então, tivemos pacientes, a montagem L4, S1, essa que foi a nossa inimiga número 1, uma montagem L4, S1. Para a montagem S1 também trouxe muitos problemas para a gente, e a idade do paciente, você vê que foi uma série dos pacientes mais com faixa etária acima dos pacientes que não tinham sido degenerados. Teve complicações? Óbvio que teve complicações. Nós tivemos 15% de complicações. Tivemos 5 infecções, das quais 4 tinham sido fístula que infectadas secundariamente, e 2 pacientes vieram a óbito, que foram os pacientes inicial. Nós tentamos tirar toda a montagem, fazer outra montagem, que hoje em dia nós não indicamos mais isso. Tivemos uma paresia da dorsiflexão do pé, que o paciente recuperou. Isso aqui, não retiramos material, porque não tinha mais material para retirar. Lembrando que, às vezes, 10, 15 anos depois,
você não consegue material para retirar. Então, um caso nós abrimos e não conseguimos retirar, acabou sendo uma complicação, queira ou não queira. Mas as nossas complicações todas foram nos nossos casos iniciais. Nos nossos últimos casos, né, graças a Deus, nós tivemos nenhuma complicações, talvez pela mudança da técnica, sendo menos agressivo, só fazendo naquele nível acima, não tentando trocar por completo a montagem, igual nesse caso aqui. O paciente degenerou já com escoliose. O que fazer? Colocar o LIF? Hoje em dia, talvez, seria uma indicação sensacional. Mas nessa época não tinha o LIF. Então, o que fazer? Degenerou, o canal estreito, uma escoliose, o que fazer? Descomprimir apenas ou aumentar a montagem? Então, nós fizemos essa grande montagem aqui, né? Acabando, apesar de deixar de baixo, de ter feito uma montagem apenas para cima, acabou esse paciente infectando. Então, foi uma desinfecção. Mas foi a solução que foi dada para esse caso. Talvez o Milano hoje em dia seria um caso ideal para fazer o OLIF, né? O Milano vai dar a solução para a gente. E quando a gente faz por trás, por que a gente faz por trás? Então, tem uma vantagem. Então, você usa a mesma via de acesso. Você visualização direta, o seu nervo, a sua hérnia. Você faz uma compressão direta do seu nervo, do seu canal, e você utiliza uma única cirurgia. Tudo por trás. E qual a sua desvantagem? Obviamente, é uma nova lesão muscular. Ela sangra um pouquinho mais. Você vai se encontrar com fibrose que vai ser difícil. Você necessariamente vai ter que fazer uso do microscópio para descomprimir a sua raiz. Vai queira ou não queira, vai ter que ter um grau de retração radicular. Tem maior risco de lesão da dura mater, obviamente, você está trabalhando em cima dela, e aumenta o risco de infecção, igual nós tivemos nessa nossa série. Aí surgiu o trabalho do Pimenta. Em 2006, eu falei, não, agora todos os nossos problemas se acabaram. Mas ele mesmo já falava, contraindicação, estenose do canal central importante, escoliose e espondilistese severa. Eu falei, então, nessa época, em princípio, não daria para usar o OLIF. Mas os trabalhos foram aparecendo. Milano vai falar muito melhor do que eu nesse sentido. Em 2017, esse colega aqui já fez único nível, né, para tratar segmento adjacente, mas também não era passivo de não complicar. Você vê que ele teve 20%, ele precisou reoperar por uma via posterior. E 50% que ele fez o queijo standalone não fusionou, deu pseudartrose. Esse trabalho recente comparou o que nós mostramos aqui para vocês com a via anterior, fazendo o parafuso com o queijo, com o OLIF, vamos dizer assim. Então, ele calculou a lordose de um e do outro. Nesse aqui ele só aumentou a montagem e nesse aqui ele colocou simplesmente o OLIF. E qual foi o resultado dele? Do ponto de vista de resultado clínico, foram simplesmente iguais em todos os parâmetros. ODI, VAS lombar e VAS nas pernas. Não teve diferença significativa em nenhum critério utilizado. E com relação a... O que ele podia concluir com isso? Então, ele concluiu realmente que o standalone sangrou menos, o paciente ficou pouco tempo no hospital, né? E os resultados foram equivalentes. Comparando a via posterior com o LIV, para ter os melhores resultados, ele ganhou apenas a altura do disco e a lordose segmentar usando a LIF. Mas ele falou, ambos, OLIF e via posterior, são seguros e eficazes para restaurar tanto o alamento e os resultados clínicos. Falei, então o negócio está confuso. Se está igual, então aí veio a endoscopia. Os trabalhos recentes, né? 2020 acabou de sair, fazendo endoscopia para descomprimir o segmento adjacente usando até queijo. Então foi uma série de 65 casos, interessante, esse trabalho mostra. Não teve tanta diferença entre fazer a endoscopia e fazer a via posterior. Está aqui os trabalhos que mostrando realmente o tempo da endoscopia foi muito menor em relação a colocar o PLIF, o sangramento da endoscopia realmente foi muito menor e o tempo de internação hospitalar. Só comparando os dois, mas ele teve um problema. Nós tínhamos degeneração estável e degeneração instável. Então, ele falou que as complicações, obviamente, só lembrando, no grupo da endoscopia foi muito pouco comparado com o grupo do PLIF, né? 3% versus 14%. Só que teve mais recorrência no grupo da endoscopia comparado com 0% no grupo do PLIF. Realmente ele falou que a endoscopia é interessante, mas ela é muito boa nos casos estáveis da degeneração. Nos casos de instabilidade, realmente o PLIF o OLIF foi melhor. Agora, que doença é essa? Olha esse paciente, 12 anos depois. Por que esse paciente não degenerou? Uma montagem
L3S1, o que acontece? Aí esse artigo de 2015, esse autor questionou, essa doença realmente existe? Aí ele falou, realmente, provavelmente, a mais explicação que a gente acha é que a origem dessa doença, alteração degenerativa do segmento adjacente, ela é multifatorial. Ela pode ser tanto mecânica como uma consequência funcional do procedimento, nele mesmo, consequência da característica do paciente. Então, ele falou, enquanto nós esperamos uma resposta, o cirurgião deve ter alguns cuidados, minimizar o risco de degeneração acima, fazendo o quê? Uma meticulosa preservação das facetas, né, em caso de instrumentação, considerar com muito cuidado a técnica da descompressão e manter, né, hoje em dia está sendo muito levado em consideração, o alinhamento sagital do paciente. E com relação à via posterior que nós fizemos, o que é que nós podemos concluir? Que a degeneração do segmento adjacente realmente é uma complicação frequente, é a mais frequente a longo prazo. A revisão cirúrgica foi associada com morbidade. Agora, a descompressão com troca completa do material e substituição e descompressão foi a que teve mais complicações. Nós não indicamos essa hoje em dia. Então, a descompressão apenas no nível ampliando, né, e descomprimindo foi a que apresentou o melhor resultado. E como o nosso inimigo maior foi essa montagem L4S1 que mais complicou. Então, é isso que eu tinha para mostrar. Agora o Milano vai vender o peixe dele e vamos ver o que é que ele vai falar para a gente, né, Milano? Vamos lá. Como é que eu faço para compartilhar minha tela? Ué, deixa eu achar aqui, peraí. Share screen. This will stop other no sei. Já interrompi, Milano. Agora é você. Você já pode. Tá dando? Vamos ver. Isso. Agora sim. Então, ótimo. Vocês estão me ouvindo bem? Bem demais. Legal. Então, vamos lá. Claro, agradecer primeiro ao Fernando e a todos os participantes, né? Nessa fase meio maluca aí que a gente está vivendo. A gente está tendo oportunidade de estudar cada vez mais, de aprender cada vez mais. Eu não tive a mesma capacidade do Fernando de preparar a nossa série de complicações, por que não dizer, né? Não deixam de ser complicações de longo prazo, os casos de degeneração de segmento adjacente, mas eu vou mostrar qual é a nossa ideia, como é que a gente pensa sobre isso, qual é a nossa filosofia de tratamento, que é de tentar individualizar o tratamento, não dizer que só vale um tipo de cirurgia de jeito nenhum. Como eu disse, a gente tem aprendido bastante coisa, né, Fernando? Inclusive, estou aqui tomando meu chazinho, como a gente desenvolveu essa nova técnica do chá, né? Não é chá porcaria nenhuma, nós estamos todo mundo tomando um bom vinho. Aproveitando para discutir com os nossos grandes amigos e diminuindo um pouco a saudade que a gente tem, pelo menos nos vendo virtualmente. A ideia é falar, então, em especial da via anterolateral. Eu vou também pincelar um pouquinho sobre a doença adjacente, como e por que ela acontece, falar do conceito do que é uma via anterior e por que e quando as vias anteriores são melhores. Não tenho nenhum conflito de interesse. Vai bater bastante assim com o que o Fernando comentou. Eu vou dar um enfoque um pouquinho diferente da possível fisiopatologia da degeneração adjacente à fusão. Antigamente a gente tinha muito estudo biomecânico, né, mostrando por que acontecia essa sobrecarga do segmento adjacente quando a gente faz uma fusão. E esse é um estudo que não está nem publicado, ele é desse ano, que faz, na verdade, uma avaliação em vivo com os novos laboratórios de biomecânica. Hoje a gente tem como testar um sujeito que vai fazer uma fusão, ver como é o movimento dos discos dele, tanto dos discos que vão ser operados como daqueles que não vão, e ver como é que isso evolui. E realmente há uma sobrecarga biomecânica quando a gente faz uma fusão, modificam-se diversos parâmetros, e isso a gente vai continuar estudando cada vez mais e continuar aprendendo cada vez mais. Em relação a essa questão de doença, evolução da história natural da doença, ou se é algo como uma complicação de longo prazo de uma fusão, eu gosto sempre de citar esse estudo aqui, porque isso vem dos estudos lá da década de 90,
naqueles estudos que tentaram dizer que cirurgia, fusão, funcionava para tratar dor lombar, né? Então, são os 4 estudos randomizados que tiveram resultados um pouquinho diferentes no que diz respeito a controle de dor lombar com fusão, mas o que eles mostraram de forma muito semelhante é que havia sim, quando comparado com aqueles que não eram submetidos à cirurgia, uma maior taxa de degeneração radiológica do segmento adjacente, em especial do segmento acima, como o Fernando bem mostrou. Tá? Mas é interessante que, pelo menos nesses estudos, sobre lombalgia, não de estenose de canal, não houve uma relação entre essa degeneração do segmento acima e o resultado clínico final. Então, nem tudo que a gente vê na imagem é necessariamente doença, como foi bem comentado. Agora, vamos falar um pouquinho dos fatores de risco que existem para a gente ter uma degeneração com sintoma no segmento acima, eventualmente até com instabilidade. Tá? Um dos primeiros, e ao meu ver mais importante, é o quanto a gente viola a faceta superior. Por isso que a gente é tão paranoico com isso. Vi que tem alguns residentes nossos aí que estão conectados, de não tocar nessa faceta de cima de jeito nenhum. Né? A literatura é um pouquinho divergente se o risco de lesão da faceta superior ela é maior quando você faz uma técnica percutânea ou quando você faz um mini-open, uma técnica aberta, vendo bem onde está a fusão. Não vamos entrar muito nesse debate se fazer percutâneo ou fazer aberto é mais interessante. O fato é que a gente tem que tentar, ao máximo, não tocar nessa faceta. E isso a gente tem que acabar considerando como uma das causas de algo que o Fernando bem mostrou. O que degenera geralmente não é embaixo. Então, por mais que haja uma carga maior no segmento L5, S1, esse segmento ele raramente degenera. O que degenera é o segmento acima. Tá? Então, por isso que a ideia que se tinha, e talvez alguns casos que o Fernando mostrou sejam casos realmente antigos, em que se fusionava de forma quase que profilática o segmento L5, S1, não tem cabimento a gente fazer isso hoje em dia. A gente sabe que a degeneração ela é acima da fusão na grande maioria das vezes e não abaixo. Então, mudar um pouquinho o nosso ponto de entrada é uma opção. Aquilo que foi bem comentado de entrar um pouquinho mais baixo nessa faceta e apontar o parafuso um pouco para cima, tudo isso a gente tem que considerar quando a gente está fazendo uma fusão para se tentar evitar a tal da degeneração do segmento adjacente. Outro fator que tem sido muito falado hoje em dia, né, esse é um trabalho aqui do ano passado, que mostra qual é o papel da preservação da musculatura. Então, o indivíduo que tem uma maior atrofia muscular, possivelmente operado pela linha média, ele tem uma taxa maior de degeneração do segmento adjacente quando comparado com aquele que tem uma musculatura mais bem desenvolvida. Então, hoje o que eu comento sempre é que boa parte das degenerações aceleradas do segmento adjacente, elas são, na verdade, degenerações iatrogênicas, seja porque você coloca um parafuso em cima da faceta, seja porque você come um pouquinho mais daquela faceta, seja porque você está eventualmente produzindo uma hipolordose, uma hipolordose para aquilo que aquele paciente precisa. Tá? Então não é generalizar e dizer tem lordose ou não tem lordose. Qual é a relação da lordose lombar com a incidência pélvica do indivíduo. Hoje esse é tido como um dos principais fatores associados à degeneração do segmento adjacente. O resultado final da tua fusão, quando você faz uma fusão, por exemplo, L4, L5, e aqui a gente tem um trabalho que mostra isso, um único segmento operado, se a tua lordose lombar ela é muito menor 10 graus de mismatch da tua incidência pélvica, isso está associado a um risco muito maior de degeneração de segmento adjacente. De modo que boa parte das degenerações que a gente vê, de doença de segmento adjacente que a gente vê, são, na verdade, degenerações iatrogênicas. Tá? Eu faço uma comparação meio bizarra, o pessoal às vezes se assusta. Aqui nós estamos, na imensa maioria, como neurocirurgiões, quando você tem um aneurisma parcialmente clipado e o paciente sai muito bem e ele tem um colo residual, você diz que esse resultado foi bom? Não, você diz que é uma porcaria. Ele tem uma chance de ter uma recanalização, um ressangramento desse aneurisma. Quando você opera um tumor frontal, um meningioma frontobasal, e você tem um Simpson 2, um Simpson 3, isso é um bom resultado? Não, ele tem uma chance maior de ter um problema lá na frente. E essa reoperação dele vai ser complicadíssima.
Aí você faz uma fusão hipolordótica, o cara sai bem, você diz que o teu resultado foi bom? Não, teu resultado foi uma porcaria. Ele tem uma chance muito maior de degenerar para frente e precisar de várias intervenções. E aí o teu problema é muito maior do que quando você está falando de uma cirurgia índice. Eu queria agradecer ao Dantas por me proporcionar isso, né? Ele me deixou falar depois, e aí eu tive a oportunidade de fotografar um dos casos dele. Claro que foram casos feitos há bastante tempo, mas veja como é que está a lordose lombar, lordose entre L4 e S1 nesse caso aqui. Será que não foi isso que aumentou a chance de esse paciente ter uma degeneração do segmento adjacente? Será que o motivo pelo qual fazer L4-S1 ter uma taxa de degeneração maior não é justamente porque em L5-S1 que a gente precisa de mais lordose lombar? Claro, nós estamos falando de casos antigos, nós estamos falando hoje de conhecimentos mais recentes, muito diferentes dos conhecimentos que se tinha lá no final do século passado, começo desse século. O que é coincidente em todos esses casos é que a cirurgia índice foi uma cirurgia por via posterior. Então, eu não comecei a falar ainda do tratamento da degeneração adjacente à fusão, mas eu vou colocar o seguinte fato já de cara. O que degenera bastante é quando se faz uma fusão por trás. Quando se faz uma fusão pela frente, a gente não tem uma taxa tão grande de degeneração de segmento adjacente. Né? Tem degeneração, mas muito frequentemente não tem doença. Então, vejam, 20 anos de follow-up depois de um ALIF. Só 3 pacientes precisaram de cirurgia depois. Então, a taxa de reoperação, quando se faz uma via anterior ou lateral, ela é diferente. Vamos falar um pouquinho sobre, então, o tratamento depois que a caca já aconteceu. De novo, sempre, né? O objetivo do tratamento cirúrgico é descomprimir, alinhar e estabilizar. A gente pode só descomprimir? A gente pode, como o Fernando bem mostrou em alguns casos, né? Então, aqui um trabalho publicado no ano passado, falando de descompressão com ou sem fusão na ausência de instabilidade. Né? Se você faz uma técnica pouco agressiva, tanto faz se vai chamar de minimamente invasiva, se você vai fazer com endoscopia, se vai fazer com microscópio, mas se você não tem instabilidade segmentar e você tem a opção de fazer a descompressão sem tirar muito a faceta, essa é uma opção. Esse é um caso que nós operamos semana passada. 79 anos, 8 anos de pós-operatório de um PLIF L4, L5, né, que começou há 3 meses com claudicação neurogênica e radiculopatia. Vejam que até a faceta estava relativamente bem preservada. Olha onde está a entrada do parafuso que foi colocado lá no norte do estado. Né? Aqui vocês veem a faceta que está bem preservada e vocês veem aqui uma estenose adjacente à fusão, inclusive com uma certa herniação do disco. Vejam que o disco é um disco um pouco hiperlordótico, mas um paciente de 79 anos, eu vou esquentar a cabeça com isso? Não tem estabilidade? O que a gente fez? A gente foi por trás mesmo, fez uma descompressão com acesso unilateral. Vejam aqui a cabeça do parafuso, que a gente nem mexeu no parafuso. Olha a descompressão da raiz, era a única raiz que doía. Né? Uma descompressão bastante ampla, uma técnica pouco agressiva. Nós abrimos um pedaço da incisão antiga que ele tinha. Não precisamos de instrumentação, não precisamos de nada. Então não é porque o Jerônimo é do contra e gosta de fazer a LIF ou LIF que ele vai propor isso para todos os casos. Está aí uma cirurgia via posterior, uma descompressão mais do que satisfatória. O paciente saiu sem dor. Isso foi operado semana passada. Claro que a gente vai ter que ver como é que ele vai evoluir na sequência. Vamos falar um pouquinho então sobre as vias anteriores. Como foi comentado, tem residente que tem, às vezes, algum desconhecimento de que técnica a gente está falando. Né? A gente chama de abordagens anteriores, todas aquelas técnicas cuja via de acesso ela é anterior ao processo transverso, como a gente está vendo aqui. Então, nós vamos falar da via lateral transpsoas, da via oblíqua anterior ao psoas e do ALIF, a via anterior, que a gente trabalha, então, entre os vasos. Né? O ALIF a gente faz basicamente para L5, S1, só quando eu vou operar 4.5 e 5.1, que eu faço daí ALIF também, senão a gente evita de fazer a via anterior, porque é uma via um pouquinho mais trabalhosa. Né? Mas depois que você pega o jeito, você faz com relativa tranquilidade. Isso é como a gente fazia antigamente, a gente fazia o acesso lateral ao reto abdominal. Hoje a gente faz o acesso medial ao reto abdominal com aquele descolamento digital, como vocês viram. Aqui vocês veem o psoas, aqui o ureter. Rebatemos tudo medialmente e aqui vocês têm uma angiotomografia mostrando onde é que a gente trabalha entre os vasos e a sacral mediana aqui,
como a gente está vendo aqui com os retratores já colocados. A gente consegue tirar inteiro o disco intervertebral, ou praticamente inteiro, muito mais do que numa via posterior, PLIF ou TLIF, e consegue colocar um implante com alguma lordose adicional e, eventualmente, até fazer uma fixação anterior. Lembrando que nós estamos falando de pacientes que, em geral, eles têm doenças compressivas, a gente consegue obter uma descompressão indireta realizando a LIF, como que a gente está vendo aqui. E importante que, quando comparado com um TLIF ou um PLIF tradicional, sem remoção bilateral das facetas, que é aquilo que a gente apregoa quando está fazendo uma via posterior, o ALIF ganha muito mais alinhamento sagital, em especial no segmento L5-S1, da gente precisa de mais ângulo em toda a coluna lombar. Aqui um outro trabalho só comparando o quanto a gente tem de diferença quando faz um ALIF, quando comparado com um TLIF. A diferença é realmente muito grande em termos de ganho de lordose. Vou comentar um pouquinho sobre as duas vias laterais. Os resultados são muito parecidos em vários aspectos. Da via lateral, que o Dantas comentou, transpsoas, desenvolvida pelo Pimenta, com a via oblíqua, que é, na verdade, anterior ao psoas, que é a minha via de preferência para esse tipo de situação. Essa via ela não é mais nova, como muita gente acha, né? Ela foi publicada, na verdade, em 97 pelo Michael Meyer, justamente com essa ideia de vir anterior ao psoas e colocar, na época, enxerto ósseo, hoje um cage, promovendo, então, a distração e a fusão desse segmento. Existem algumas diferenças no posicionamento, mas a diferença mais importante, ao meu ver, é justamente o fato da gente não trabalhar dentro do músculo quando a gente faz o OLIF e, com isso, dispensar a monitorização eletrofisiológica nesse tipo de situação, minimizando o risco de dano ao plexo. Aqui, como a gente faz a dissecção do reto peritônio, para quem vem da via anterior, fazer uma via oblíqua é muito fácil, né? Aqui vocês veem o psoas claramente. Rebatemos o psoas, eu não uso essa monitorização, como alguns acabam preferindo mesmo no OLIF. Vejam que a retração que você faz do psoas ela é realmente muito pouco, muito pequena, tá? E te permite alcançar até o meio do disco, se você quiser fazer a inserção bem perpendicular. Senão, o que você faz é usar qualquer tipo aí de retrator, seja aquele desenvolvido especificamente para essa cirurgia, seja um retrator da via anterior do ALIF, o que quer que seja, você consegue fazer daí a manobra que a gente chama de manobra ortogonal e colocar o teu cage quase na mesma posição de uma via oblíqua, como a gente está vendo aqui agora com o psoas já solto. E aqui eu mostro para vocês um caso de uma clássico, né? Fusão hipolordótica, degeneração com escoliose nos segmentos adjacentes, um alinhamento de 3 segmentos com uma única incisão, um ganho adicional de lordose. Isso foi um caso que a gente fez em 2 tempos, fazendo primeiro a via oblíqua e depois a via posterior. Está aqui a paciente no dia seguinte à cirurgia. Isso é com menos de 24 horas de cirurgia, já de pé. Conseguimos fazer descompressão nesse tipo de cirurgia? Sim. Qual é o mecanismo que a gente faz, né? A ideia é de que você tenha, na verdade, uma dobra e não necessariamente uma hipertrofia do ligamento amarelo, que quando a gente faz a interposição de um cage e faz o realinhamento e o ganho de altura foraminal, você distrai esse ligamento amarelo e acaba conseguindo uma descompressão indireta. Isso já foi comprovado tanto do ponto de vista clínico como também do ponto de vista radiológico com essas 2 técnicas. Aqui é um trabalho do grupo do Pimenta mostrando radiologicamente qual é a melhora que a gente tem. Aqui é um trabalho de um grupo japonês que faz muito OLIF. Eles têm talvez a maior série da literatura hoje seja deles, em que vocês veem também uma melhora radiológica em termos de descompressão indireta. É sempre que isso acontece? Não. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Em especial quando você tem uma estenose óssea envolvendo o recesso lateral, a tua chance de falhar nessa descompressão indireta é muito grande, tá? Então fica esse alerta. Não é para todo caso que funciona, não. É para aquelas estenoses talvez moderadas e em especial naquelas em que você não tem uma estenose óssea. Aí você pode tentar uma via lateral, uma via oblíqua, sem problema nenhum. Aqui não é degeneração do segmento adjacente, aqui é L4, L5, caso tradicional de espondilistese degenerativa, comparando uma via lateral com uma via minimamente invasiva de TLIF, né?
o resultado do ponto de vista clínico similar, do ponto de vista radiológico. Claro, como você faz o TLIF com uma descompressão direta, o teu diâmetro total do canal acaba sendo maior. Então, radiologicamente, nesse parâmetro, o TLIF é melhor. Porém, no que diz respeito à evolução clínica e também de aumento de altura discal e de ganho de lordose, a via lateral ela é melhor. Aqui vocês vejam qual foi a descompressão que a gente conseguiu de forma indireta, nesse caso, como eu estava mostrando para vocês, 3 níveis. Por que eu vou dizer, vou tentar convencer vocês que especificamente na degeneração adjacente à fusão, essas vias são melhores? Vamos lembrar, né? Quais são as razões para você fazer uma cirurgia e em especial da via anterior. Eu quero descomprimir, eu já mostrei para vocês que eu consigo descomprimir adequadamente. Eu quero melhorar a minha taxa de fusão, então eu vou interpor uma caixa, um cage maior, uma maior quantidade de osso, uma maior superfície de contato, a minha chance de ter fusão, pelo menos em tese, é maior. E vou melhorar o meu alinhamento, isso eu não tenho dúvida, pelo menos quando eu comparo com um TLIF habitual, sem remoção bilateral de faceta, sem ganho de lordose na mesa, a taxa de, o nosso realinhamento com a LIF, com o OLIF é melhor. E esse é um dos pontos mais importantes. Eu estou trabalhando numa via virgem. Eu não preciso ficar mexendo na montagem anterior. Desculpa, gente, eu admito. Eu tenho preguiça de fazer isso que o Dantas faz, de ficar montando o dominozinho ou eventualmente de ter que achar o material. Se eu puder, eu não mexo lá atrás. Mas não é só preguiça. Veja aqui esse caso, né? Fusão hipolordótica com PLIF, degeneração de segmento adjacente com estenose. Vê se eu vou querer mexer. Olha o tamanho dessa haste aqui. A dificuldade que eu vou ter para fazer uma conexão é muito grande. Eu vou preferir, com certeza, fazer uma via oblíqua e colocar um cage e fazer uma descompressão indireta, que nesse caso aqui foi mais do que suficiente. Essa paciente tem 5 anos de follow-up. Vamos olhar um pouquinho melhor aquele trabalho que o Dantas mostrou, publicado no ano passado, né? Então, uma comparação especificamente para a doença do segmento adjacente entre operar por trás e fazer uma via lateral. Né? Aqui o desenho que o Dantas também mostrou, né? Então, aqui vocês veem, vamos ver com um pouquinho mais de detalhe. Olha o cage colocado aqui, como você ganhou lordose no segmento lá adjacente. Veja que é uma fusão também hipolordótica aqui embaixo, talvez gerando essa degeneração. E veja como é o caso que eles mesmos mostram. Subiram a fusão e perderam ainda um pouco mais de lordose. Bacana para burro isso, né? Mas não é só o parâmetro clínico que eles consideraram. Eles consideraram também o tempo de cirurgia, que foi muito maior na via posterior quanto na via lateral. Tá? Taxa de sangramento, tá? Quanto tempo o paciente ficou internado. Então, me desculpa, não é só preguiça. É um pouquinho de consideração ao paciente também, fazer uma via lateral menos agressiva para ele. Ainda mais nesse tempo que a gente está hoje, em que está sendo proposto até da gente usar pouco cautério, porque o bicho lá, o vírus, ele pode se disseminar melhor, numa distância maior quando se usa cautério. A gente está querendo internar menos ou menos tempo os pacientes, né? Então, se eu puder fazer hoje uma via lateral e não mexer nada atrás, eu prefiro. E sim, nesse trabalho, pelo menos do ponto de vista clínico, não houve diferença, como o Dantas bem comentou. Aqui estão os resultados que ele já comentou também. Além do ponto de vista clínico, houve um ganho na altura discal e na lordose segmentar, o que talvez proteja de uma nova cirurgia lá no nível mais cranial ainda. Aqui um caso, coincidentemente, isso eu não preparei agora, muito parecido com aquele que o Dantas comentou, né? Hoje, quando a gente tem uma situação como essa, de uma fixação com uma degeneração e uma escoliose no nível acima, a gente nem pensa, simplesmente coloca um cage, e hoje a gente tem a opção de colocar um cage com uma certa fixação. Eu sei que essa fixação ela não foi desenvolvida para melhorar a nossa taxa de fusão, é sim para evitar a migração do cage quando você faz um ACR, mas a verdade é que aqui a gente consegue uma fixação adicional e quem sabe, nesses casos especificamente de degeneração de segmento adjacente, não seja um benefício a mais a gente não mexer atrás e ter talvez uma taxa maior de fusão.
Nem sempre eu posso escapar dessa preguiça. Vejam esse caso, uma degeneração tanto de L5-S1 como de L4, de L2, L3, perdão, de novo por uma fusão hipolordótica de L3 a L5, né? Em que a gente foi primeiro pela frente. Veja que quase não tem lordose nenhuma nesse segmento, né? na região lombar. A gente foi primeiro pela frente, fez um ALIF ganhando bastante lordose atrás, fez um OLIF ganhando alguma lordose lá em cima, e depois não deu para fugir da preguiça. A gente teve sim que vir com uma via posterior e mexer em todo o instrumental para dar uma suplementação a mais. Era isso que eu queria mostrar, e aí vamos abrir para a nossa discussão. Boa, Milano. Parabéns mais uma vez, você brilhou. São seus olhos. Nada. Ricardo está por aí? Estou aqui. Podemos falar quem vendeu melhor o peixe? A enquete? Você quer a opinião do moderador? Na enquete já está aí? Então vamos de enquete primeiro. Atenção, enquete. Está dando para ver? Você me permite comentar a enquete? Lógico, você é o moderador, você é o dono da reunião. Eu estou aqui só para seguir Só ordens. lembrando que essa enquete foi feita antes da minha apresentação. Isso foi de propósito, que na última vez o presidente, lá, como é que chama lá, o Asdrubal, fez a enquete depois da aula dele. Aí todo mundo questionou por quê. Lógico que tinha conflito de interesse. Quem vai falar mal do carinha? Então, agora, enquete, você fala antes da aula e depois você joga a confusão para cima. Assim era bom demais. Chegou um endoscopista chegou um endoscopista no pedaço aqui, o Dr. Marcos Serra se logou aí, ele passou aqui rapidamente. Tá certo. Boa noite, Marcos. Me deixa discutir a enquete colocando algo que os dois colocaram, mas que para mim, na minha posição, é o seguinte. Quando a gente pensa em reoperação, e talvez eu tenha sido uma das pessoas que começou com essa situação de reoperação lá atrás, todo mundo já reoperava, mas eu tentei uma sistematização maior nessa história e aprendi com vocês todos muito nesses anos todos. Não existem soluções únicas para os doentes que precisam ser reoperados de nenhuma forma. Não existe outra forma a não ser individualizar o tratamento. Não existe uma solução genérica. Então, cada caso, infelizmente, tem que ser avaliado de forma absolutamente individual. Aumentar a montagem, em alguns casos, vai ser necessário. O OLIF vai ser necessário nesse meu caso. Você definiu o OLIF, eu não gosto da sigla, né? Porque o OLIF é uma via anterolateral, o LILIF é uma via absolutamente lateral, as duas são diferentes, têm complicações diferentes, acessos diferentes. Então, a gente poderia colocar aí, no lugar do OLIF, todas as vias anteriores, seja a LIF, OLIF ou LILIF. A endoscopia, na verdade, ela tem uma função muito mais quando o doente tem uma radiculopatia e tem instabilidade. E aí ela é mágica, ela é perfeita. Mas ela não vai me servir muito se eu precisar corrigir o doente. A descompressão é a mãe de todos nós, são lá os 4 princípios AO que a gente já sabe, né? Descompressão, alinhamento, estabilidade. Retirar o instrumental, se a gente precisar, não tem jeito. Se a gente não precisar, é melhor. Eu, às vezes, sou assaltado pela preguiça do Jerônimo. Então, talvez, se a gente visse o meu caso de novo, em todas essas situações aí, talvez alguém tivesse a opção de aumentar a montagem, usar uma via lateral, descomprimir, talvez não fosse o caso, esse doente tinha uma radiculopatia mais baixa, e retirar o instrumental talvez seja essencial para essa radiculopatia mais baixa. Então, a análise de cada doente de reoperação é absolutamente individual, infelizmente. A gente pode mostrar a conclusão do caso, Fernando, discutir depois, que eu acho que vai ser mais interessante. O que você acha? Você viu que não teve assim, um predomínio, né? Teve o anterolateral, vamos dizer assim, foi 36 e 1/4 aumentar a montagem e retirar o instrumental ainda ganhou de aumentar a montagem, 30%. Interessante. Talvez porque o caso tenha puxado para isso em função dessa radiculopatia provavelmente causada por um instrumental.
Agora pode Seguimos o compartilhar caso, você, Fernando? né? Pode compartilhar você lá a tela, né? Então, vou lá. Bom, como vocês viram, a gente tem aqui um case summary, um sumário do caso. E eu tinha feito para vocês, na verdade, era um doente que tinha um Liga parafuso seu da vídeo L5. para aparecer na tela. Não está ligando, não está, não? O vídeo seu Perdão, não. Eu não estou desculpe, vendo seu perdão. rostinho, não, é. Não, perdão, algum problema aqui, só um minuto. Só um segundinho. Pronto. Agora tá? Tá, Aí, Fernando? tá, Perfeito. campeão. Então, o sumário do caso é um doente, obviamente, com uma fusão hipolordótica e que tem uma dor lombar crônica e tem uma radiculopatia provavelmente causada por um disposicionamento de prótese. Eu deixei várias opções de tratamento cirúrgico, o que cada um tinha que fazer, imaginei N coisas. Eu queria compartilhar com vocês e comentar minha forma de pensar, que tem a ver com os dois palestrantes, de uma certa forma. Eu sempre penso que, para mim, o fluxo de decisão é uma lista de problemas que significa que eu estou individualizando o tratamento. Eu acho que esse doente, inicialmente, tem um ambiente anatômico desfavorável, um ambiente anatômico hostil. Ele tem um IP baixo. Eu sempre, hoje em dia, tenho tentado caracterizar os doentes como com ambientes anatômicos que sejam hostis ou não. A presença de algumas malformações, o IP muito baixo, o IP muito alto e uma série de outras coisas, e um dia eu vou apresentar isso para vocês, vem de uma análise retrospectiva de muitos casos de complicação. Então, para mim, esse doente tem um IP baixo. A nível do nível de L2 e L3, eu tenho uma retrolistese leve, eu tenho uma hipertrofia facetária importante, que também é secundária à invasão da faceta pela haste direita, que vocês dois definiram muito claramente. Isso é um problema desses instrumentais com os hastes mediais e não laterais. Tinha um bloqueio facetário positivo que definia que eu tinha que estabilizar esse nível. Não sei, eu sempre tenho dúvida nisso, mas me mostrava que eu tinha alguma dor vinda dali. Eu tinha o melhor disco de toda a lombar em L2, 3. E o parafuso de L5 esquerdo invadido o recesso, para mim, tinha que ser retirado e tinha que se estimular. E provavelmente era a causa da hiperpatia, mas eu não tinha certeza aqui. Mas a gente seguia. Esse doente tinha um desalinhamento sagital e iatrogênico. Da mesma forma que disse o Milano previamente, eu tenho para mim, Dantas, eu olhei os seus casos com muito cuidado, todos nós tivemos uma grande taxa de fusões hipolordóticas quando a gente não olhava para isso. Eu sou considerado um talibã do equilíbrio sagital, embora não use mais nem a palavra equilíbrio, nem a palavra balanço. Eu sou um talibã do alinhamento sagital, porque é uma visão estática da coisa. Hoje a gente já está começando a estudar o que a gente vai chamar de equilíbrio sagital, que é uma situação dinâmica, que é o equilíbrio do doente na marcha. E a gente vai ter acesso a esses estudos no futuro. Então, para mim, a grande maior parte das síndromes juncionais, elas têm como base uma situação iatrogênica, ou de invasão de faceta, ou de má técnica cirúrgica, ou de hipotrofia muscular, ou de lesão excessiva. Mas a grande maior parte dos casos que eu vi na minha vida, e que eu garanto a vocês que não foram poucos, não vi só meus, e vi de muitas pessoas, e vi muitos meus também, era sempre uma artrodese hipolordótica. Uma artrodese onde não se considerou pelo menos manter a lordose natural do indivíduo. Quanto mais corrigir alguma coisa, se já precisava ser corrigido na primeira operação. Esse doente também tinha uma perda angular por deformação cifótica dos corpos vertebrais altos, que piorava tudo, lidando com uma inversão angular, uma hipolordose de L4-S1, que é o nível que a gente precisa mais, a compensação da lordose em nível alto, e, obviamente, se fazia necessária uma correção. Esse doente tem uma síndrome de desequilíbrio sagital. Num doente que tem uma síndrome, uma doença do segmento adjacente, e tem também uma síndrome de desequilíbrio sagital, e às vezes elas se confundem, principalmente se não existe uma radiculopatia nítida, você tem que definir que esse doente talvez tenha que ser corrigido. E aonde? Na minha hipótese, talvez diferente de vocês todos, eu achei que o disco de L3 e L4 não estava fusionando. Que me parecia que se eu tirasse aquela haste de L2, 3, valia o risco num doente atleta de 50 e poucos anos, que talvez se eu ganhasse lordose e tirasse aquilo que gerava a dor lombar maior, que era provavelmente a haste dentro da faceta, eu estaria melhorando a sintomatologia, até poupando o nível superior, que já tinha um certo grau de retrolistese.
E assim foi feito. Esse doente foi primeiro para uma via posterior. Infelizmente, aí, Milano, eu não tenho condição de ser preguiçoso, com a carapaça óssea em cima de toda a prótese, com toda a situação, era impossível para mim. E com a necessidade de ganhar algo em torno de 25 graus de lordose para reequilibrar esse doente e fazer com que ele relaxasse os mecanismos de compensação pélvico, era necessário ter uma osteotomia de Smith-Petersen posterior, como vocês estão vendo. E esse é o nível de L2-3, foi retirado o parafuso, os parafusos de S1, L4, de L5 e L4, que eram absolutamente de L3, L5 e L4, perdão, de L5 e S1 que não eram necessários. A fusão posterior era imensa, não tinha por que manter essa prótese, e foi necessário abrir parte dela para tirar tudo isso. E se trocou os parafusos e se alongou um pouquinho os parafusos em L3 e L4. Essa é a via anterior, com um OCR. Eu, particularmente, não gosto da interferência que me causa o parafuso de fixação transitória. Então, eu tendo a fazer um OCR sem lesar tanto, eu vou dilatando esse ligamento e tentando ganhar lordose. Eu precisava ganhar mais do que um cage de 20 graus me dá. Por isso, a osteotomia atrás. E aqui a osteotomia já fechada, mantendo uma altura foraminal. A osteotomia também serviu para evitar que a gente tivesse uma compressão iatrogênica nesse forame, em que a gente ganharia tanta lordose. Essa é uma radiografia com praticamente 9 meses pós-operatórios. Nesse doente há um ganho de lordose bem definido. Eu vou ficar devendo para vocês uma nova panorâmica. Esse doente não é um indivíduo, já tem 3 anos, ele veio umas 3 vezes no consultório, eu já pedi a panorâmica, mas ele não. Essa é a radiografia. A tomografia já mostrando a fusão aqui na linha média, né? E com o ganho de lordose mantido. Aqui o posicionamento do queijo. É interessante que quando vocês olharem a tomografia agora, depois da retirada do parafuso, a raiz de L5 do lado esquerdo realmente parecia ser rechaçada por esse parafuso que estava recessual, e esse doente evoluiu com melhoras dessa dor neuropática, essa lodínia leve que tinha na L5. Acho que, como consideração final, antes da gente partir para a discussão, e ouvindo os meus 2 palestrantes, e tendo aqui vamos dizer, a vênia de ser o moderador, eu diria que os 2 têm razão nas suas propostas. O que precisa é que tenha um doente para cada uma delas. Tem um doente que a via posterior solitária é melhor, tem o doente que a via anterior solitária é melhor, tem o doente que vai precisar de uma dupla e, eventualmente, de uma tripla via. O importante aí, nesse caso, é não perder em conta uma coisa que o Milano foi felicíssimo, na comparação da cirurgia da coluna com algumas cirurgias cranianas. Se eu deixo um colo do aneurisma residual, esse doente vai fazer uma recanalização. Se eu deixo um meningioma que eu deveria ter retirado com uma boa condição técnica e esse doente tem um Simpson que não seria o ideal e esse meningioma recresce, eu tive um péssimo resultado cirúrgico. Assim das minhas artrodeses lombares, que eu acho lindas e muitas vezes elas estão extremamente mal feitas para o futuro. Se fala muito mal do TILIF. Eu acho que se você faz muito bem um TILIF e se preocupa em manter pelo menos a lordose original do doente, se você não precisa, já na primeira cirurgia, já corrigir o doente, e isso hoje você tem a obrigação de identificar, o TILIF pode ser uma ótima técnica. Milano tem uma experiência grande, eu também, em TILIFs lordóticos, com retirada de faceta, e às vezes a via posterior era a única que servia nesse caso. Eu tenho feito menos, porque eu acho que sempre uma via anterior, uma via lateral, acaba me poupando tempo do que duas Smith-Peterson de cada lado, a não ser que elas sejam absolutamente necessárias. Então, eu acho que esse é um tratamento absolutamente individual. Tem lugar para endoscopia quando o doente estiver estável e a única doença for radiculopatia. Mas o lugar da endoscopia para quando a correção do doente for essencial. E eu concordo com o Milano, em gênero, número e grau, que todos os artigos de Dantas que você mostrou dizendo que o alinhamento sagital talvez não tivesse essa importância, sempre terminam da mesma forma, que tem que ser considerado o alinhamento sagital. Não se gera a importância que ele tem, mas ele é considerado. Olhando para a minha experiência retrospectivamente, eu tenho olhado a minha série para o passado, vendo
todas as minhas fusões, olhando as radiografias pré-operatórias e pós, mesmo as radiografias simples, e eu tive várias fusões hipolordóticas que redundaram em síndromes do segmento adjacente. E na maior parte das vezes que eu tive síndrome de segmento adjacente, eu tinha uma operação de alinhamento sagital, ou eu não realinhei o doente, ou eu já vi o doente já peguei esse doente operado previamente com um mau realinhamento, um mau alinhamento da coluna lombar. Então, não é ser talibã do equilíbrio sagital, eu trouxe esse caso exatamente porque ele não tinha radiculopatia e ele tinha um desequilíbrio sagital bem definido. Não dá para pensar em síndrome de segmento adjacente sem ter em vista o alinhamento sagital global do doente, de que você precisa fazer alguma coisa para evitar que outra síndrome adjacente aconteça. Várias vertentes novas estão por aí. Vejam, nós tivemos no Congresso de Coluna, aqui em São Paulo, alguns anos atrás, 1 ou 2 anos atrás, um grande cirurgião mostrando que talvez o posicionamento de L1 seja extremamente importante nessa posição e que muitos dos PGQs que a gente viu mais alto eram por causa disso. O alinhamento sagital é mais importante do que a gente imagina. Tantas todo seu. Ricardo, campeão, você quer compartilhar a tela para deixar para discussão todo mundo? Claro, agora. Você lançou a bola para endoscopia, tem 2 colegas na linha aí, quem quiser falar, o Márcio, o Marcos Serra. E antes disso, você se preparando, Milan, tem 2 perguntinhas aqui para você. Milan, está escutando? Milano? Tô sim. Só o meu microfone que estava no mudo. Legal. Um colega aqui perguntou, o Eimar perguntou, Eimar Neri, qual o nível superior que foi possível você fazer o OLIF? Eu já fiz até L1, L2. É um pouquinho mais chato. Geralmente o pessoal fala muito em 2, 3, mas L1, L2 dá para fazer. Até tem porque o que te atrapalha bastante é a costela, né? Mas tem até uma vantagem, você tira com a última costela, ganha um pouquinho de enxerto ósseo, não precisa fazer uma incisão a mais, dá para fazer até L1, L2 tranquilamente. Legal. A gente tem um colega, não sei se ele vai estar aberto aí, que é o Fábio Santana, tem uma experiência também interessante em via anterior, anterolateral. Fábio, está por aí? Fábio? Estou aqui. Oi. Tem algum comentário a fazer? O resultado, o que você achou? Boa noite a todos. Ótimas apresentações. Liga a sua câmera aí, Fábio. Eu tô ruim para aparecer em câmera. Ótimo. Então, só em off. Agradeço aí a lembrança e 2 questões aí a discutir. O Jerônimo, eu vi que um dos cages que você colocou na ressonância ficou meio obliquado. No OLIF que você fez. Eu já tive esse problema uma vez e chegou a encostar um pouco na raiz do lado oposto. Eu quero saber se esse paciente ele evoluiu bem, se não ficou totalmente paralelo, se já teve algum problema de pegar a raiz do lado oposto. E o Fernando, é a questão do parafuso. Quando a haste é muito curta, eu não consegui expor tanta haste para colocar esse conector. E você tem que abrir e expor todo o sistema. Obrigado. Milano, pode responder. Bom, naquele caso específico que eu mostrei ali, não teve problema nenhum, né? Realmente o queijo ficou mais oblíquo e com isso provavelmente a gente perde um pouquinho da descompressão indireta. O queijo ele fica oblíquo realmente, geralmente não fica tanto. Encostar na raiz e causar sintoma, eu tive um caso que eu precisei... na hora que ele der, amor. Oi, alô? Na verdade, era um caso de uma escoliose degenerativa que estava planejado já via posterior. Nós fizemos 2, 3, 3, 4, 4, 5 e o cage de 3, 4 ficou encostando na raiz e causando sintoma, causando radiculopatia mesmo. Tá? O nosso controle intraoperatório não foi bom e quando nós voltamos pela via posterior, eu fiz, que foi 2 dias depois, eu fiz uma facetectomia, entrei com uma sapata, empurrei o queijo um pouquinho para frente e resolvemos a parada.
Mas sim, isso pode acontecer, é uma complicação bem conhecida e fica o alerta para quem for fazer esse tipo de cirurgia. Obrigado pelo comentário. Fábio, o macete que a gente faz é expor o parafuso distal, folgar a porca e fazer uma compressão para ver se você ganha um pouquinho mais de haste. Esse aqui é o macete que a gente tenta fazer. Alguns casos, na maioria, eles conseguem, mas alguns, às vezes, a gente não consegue fazer essa distração para você ganhar um pouquinho da haste, vamos dizer assim, né? Agora, também tem uma perguntinha aqui para meu opositor, Dr. Jerônimo Milano. Você falou que é difícil fazer isso em paciente com estenose óssea. Mas você mostrou o seu caso, o paciente tinha 76 anos. Será que esse paciente não tinha estenose óssea? Não tinha, porque fez tomografia. Assim, eu sempre faço tomografia. E acho que é algo que a gente tem que sempre considerar, sabe? Paciente de mais idade, também temos que pensar por outro lado. O que a gente realmente precisa de correção? Será que a gente não precisa só, eventualmente, de uma descompressão, né? Naquele caso que eu mostrei, aquela paciente tinha muita lombalgia. Então, por isso que eu preferi fazer uma fusão junto. Mas esse caso, ela tinha tomografia pré-operatória e não tinha estenose óssea significativa, não. Mas é um dado bem importante, não tem nem dúvida. No caso do Ricardo, você faria a mesma coisa ou você mudaria alguma coisa? Então, o Ricardo, ele mostrou um caso com uma quantidade muito grande ali de facetas para a gente pensar. E eu usei o termo faceta exatamente porque isso me chamou a atenção. O bloqueio facetário foi em L2 e L3. E eu realmente não tinha me tocado que tinha uma pseudoartrose em L3 e L4. E aí eu foquei todo o meu raciocínio lá no 2-3. E ganhar lordose em L2 e L3 não adianta muita coisa, né? Você tem que ganhar lordose em um ponto mais baixo que você puder, lógico, dependendo de cada paciente. E essa percepção que ele teve de que tinha uma pseudoartrose em 3-4 e que dava para ganhar lordose ali, eu confesso que eu não tinha tido. Né? Se eu tivesse, mais um motivo para operar pela frente. Eu acho que se você tem disco móvel e algum sinal de pseudoartrose, a via anterior ela é muito melhor, ou via anterolateral, qualquer uma delas, né? Ela é muito melhor que qualquer outra. Eu não tinha pensado do jeito que ele pensou, não. O meu primeiro reflexo era imaginar o 2-3 como sintomático e fazer um OLIF em 2-3. Legal, campeão. Tem um colega que pode falar tudo contra o que nós falamos aqui. Me deixa só responder o Jerônimo. Você quer responder? Depois tem um cara da endoscopia levantando o dedinho assim, quer falar. Jerônimo, na verdade, não tinha uma pseudoartrose efetiva em L3-4. Eu tinha um disco livre não fusionado com uma fusão posterior exuberante. E eu tinha uma invasão da faceta de 2-3 pela haste, porque esse material medial, ele joga a haste para o meio e muitas vezes a ponta da haste, principalmente se ela for deixada grande, invade a faceta. Esse material é horrível. Eu vi vários casos parecidos. Então, havia um bloqueio facetário que me mostrava que essa faceta estava culpada por alguma razão. E então eu disse, bom, eu preciso ganhar lordose em algum lugar. Se eu tirar essa haste dessa faceta, aonde está essa... Talvez eu tenha ganho aqui o que eu preciso no disco de L2-3, era o melhor disco, para cima é pior. Então eu não queria mexer nesse disco, a não ser que fosse necessário. Eu abri uma janela em L3-4 para ganhar a lordose que eu precisava e, ao mesmo tempo, tirei o material que feria a faceta em 2-3. A razão de ter mostrado um caso tão complexo é mostrar que há uma vertente multifatorial em todos esses doentes. Cada doente é um doente. Ele tem que ser muito bem avaliado. Não existem avaliações globais, não existe uma técnica de eleição. Existe a melhor técnica para o doente. Eu não sou fã de técnica nenhuma. Qual é a técnica que o doente precisa? Se tiver que fazer o LIF, eu faço o LIF. Se tiver que fazer LIF, eu faço o LIF. Se tiver que fazer a LIF, eu faço a LIF. Se tiver que fazer posterior, eu faço posterior. Tem que ser o que o doente precisa. Você tem que estar armado a fazer tudo. Grandes erros a gente cometeu no passado porque haviam cirurgiões fantásticos que tinham predileções achando que aquelas técnicas podiam tudo. E elas foram usadas de forma inadvertida muitas vezes. Todas são armas muito importantes, principalmente no doente que tem que ser reoperado. Deixa eu só aproveitar a presença do Geraldo e até o teu comentário sobre esse tipo de material.
que a gente vê mudança no tipo de material. A gente já usou parafuso com abertura lateral. Esse que você tirou ali provavelmente era um Socon, né? Esse diacho desse Socon, felizmente, acho que saiu do mercado. E hoje está entrando na moda aquele plife dito minimamente invasivo, que é com um parafuso divergente. Eu queria saber de vocês que pegaram desde as amarrias e a evolução todas dos parafusos e tudo mais, o que vocês acham dessa vertente de voltar a ter um parafuso que fica bastante medializado, com uma haste bastante medializada, e o parafuso apontar lateralmente, com um parafuso um pouquinho mais curto? O que vocês acham disso? A vantagem disso é que você pode fazer minimamente invasivo, né, por abordagem de tipo WITS, né? Mas o parafuso, ele fica realmente, a haste, aliás, ela fica muito medial, então pode tocar na faceta, que é um efeito a longo prazo que pode complicar, vamos dizer assim. Mas do ponto de vista assim, de tempo cirúrgico, ela é mais rápido. O Márcio tá doido para mandar a bala na gente. Você quer falar, Geraldinho? Deixa eu falar rapidamente, que ele citou, eu peço licença ao nosso grande amigo Márcio. Milano, eu acho que esse material, são poucas empresas que têm esse tipo de parafuso. Eu acho que ele é mais para uma coisa complementar. Eu vi essa técnica, fui lá, inclusive, ver como é que eles fazem isso. Realmente a haste medial é um problema, às vezes, você pode atrapalhar. Eu queria fazer um comentário, assim, as aulas foram muito boas, se complementaram, e o caso de Ricardo foi exatamente uniu tudo isso. Eu sou do decano também do Alif, da via anterior, né? Tem quase 20 anos que a gente faz, desde osso até os instrumentais. Antigamente eu achava que o Alif, eu digo, quando eu entender Alif, entenda também as outras vias anteriores, né? Porque eu fiz mais Alif na minha vida. Então, eu tinha essa ideia, e numa época que equilíbrio sagital para a gente bastava o platô superior de L4 ser paralelo ao solo. Pronto, final. Você, olha, quer deixar o doente alinhado, deixe. Se o platô superior de L4 for oblíquo ao solo, o doente está ruim. Ele tem que ser paralelo ao solo. Bem, se naquela época eu achava que o Alif era uma coisa que a gente fazia eventualmente para casos especiais, eu acho que a via anterior hoje eu faço até mais, eu indico mais via anterior. Eu me sinto mais seguro fazendo um Alif do que um Tilif hoje, e eu fiz muito Tilif, inclusive com os anéisinhos de Harme, botando aquele mesh que a gente cortava e empurrava pelo lado, batendo para ele ir medialmente, né? Então, eu acho que as aulas foram excelentes, se complementaram, acho que o jovem tem que ver isso. Ricardo concluiu muito bem, o cirurgião não pode ser um cirurgião de uma cirurgia só. Tudo isso que Dantas mostrou, tudo isso, todos nós passamos absolutamente iguais. Ricardo fez eu pensei como igual a Jerônimo também, mas é claro, o cirurgião tem um feeling dele. E o fato é que Ricardo fez a cirurgia clássica mesmo, ele fez uma osteotomia Smith-Peterson e complementou com via anterior. Essa região aí, L2, L3, é excelente para um X-Lift. É uma região boa, o psoas colabora bastante, não tem os riscos, por exemplo, de L4, L5. Então, eu acho que ele melhorou a lordose. Eu também acho que a lordose lombar, para quem tem poucos sintomas, a gente não precisa fazer nada, deixa o doente viver a vida dele. Agora, se você tiver que artrodesar um doente e tiver, sobretudo, que incluir S1, esse é que é o problema. Você tira toda a compensação que o doente teria biomecanicamente, você tirou, está rígido. Ele vai ter que compensar encurtando as coxas e dobrando o joelho. Então, assim, muito obrigado pela oportunidade de falar e a gente sempre tem o que aprender, né? Todo dia tem o que aprender. Esses caso clínico, você sabe, a AO já fez uma pesquisa sobre isso. Uma das coisas que mais ganhou ponto, mais do que cadáver Leber, mais do que tudo, é caso clínico. Então, parabéns aí a Dantas, a Milano e ao meu amigo Ricardão.
Obrigado aí, Geraldinho. Vamos aprender mais um pouco? O Márcio quer dar uns comentários para a gente aqui. Márcio, está por aí? Tô. Você acha que tudo Boa que a noite gente a falou todos. é coisa do passado, Olif, Alif, Não, entrar por não. trás, essas coisas? Não. Não, Tem limite. não. Eu acho que o que foi dito é muito pertinente, né? Eu acho que a patologia da coluna, ela é uma patologia extremamente desafiadora. O que Geraldinho falou aí, principalmente para quem quer ingressar na endoscopia, o exame clínico é fundamental para que você tente ter um bom resultado clínico, né? Eu tenho tratado alguns canais estreitos em 2 níveis, 3 níveis, e observando, sendo mais rigoroso com a clínica, eu só descomprimi o que realmente o doente tinha relacionado à parte de ciática, né? E deixei alguns níveis que eu não toquei. E uma resposta clínica muito boa, lógico, um follow-up curto, ainda de 6 meses, 8 meses, mas eu acho que o grande segredo da cirurgia de coluna primeiro é o diagnóstico, da onde vem a dor. Eu acho que quando a gente olha para trás, eu acho que a gente tratou muita coisa desnecessariamente. Talvez por uma mensagem errônea que a ressonância trouxe. Quando a gente olha atrás, a tomografia também, Geraldinho deve lembrar disso, aumentou em muito as indicações cirúrgicas, quando ela entrou no mercado. Então, houve um aumento natural das indicações da microdissectomia para o tratamento da hérnia discal. E talvez, no passado, ante uma mielografia, que era o exame mais invasivo, naturalmente o colega teria mais zelo em indicar uma mielo. Eu acho que tudo que veio acontecendo ao longo desses anos tem muito a ver com esse detalhe histórico. Os exames complementares, eles trouxeram imagens e que talvez aquilo seria uma verdade naquele momento, pelo que se tinha e o que naqueles exames novos, não é? E depois viu-se que o tratamento não é essa instrumentações exageradas, em vou prevenir doença na frente. Então, eu acho que talvez esse seja o grande... Talvez hoje, com essa gama de novas técnicas, todas elas têm um propósito, que é obter o melhor resultado. Então, assim, agora, um comentário é muito importante quando a gente vai tratar de canal estreito, porque nós estamos tratando de doentes idosos. Então, esses doentes têm uma sensibilidade muito maior ao trauma cirúrgico e ao trauma anestésico. Não é apenas a questão biomecânica da coluna, mas você está lidando com um paciente de 75 anos, de 80 anos, e que ele tem uma labilidade neurológica enorme ao trauma, tanto cirúrgico quanto ao trauma anestésico. Você pode disparar um gatilho de uma demência nesses pacientes. Já existem vários trabalhos apontando esse tipo de complicação relacionada não só à cirurgia de coluna, mas a todas as cirurgias de grande porte. Então, isso tem que ser pensado nesse tipo de paciente, né? Se realmente um tratamento menos agressivo, que vá dar 3 ou 5 anos para ele, seja muito mais interessante do que um que dê 8, 9 anos e ele fique demenciado. Então, isso tudo tem que ser ponderado, né? Infelizmente, não se aprende endoscopia por canal estreito. Você tem que fazer muita hérnia para depois você começar a ter segurança e partir para o canal estreito. E, principalmente, se você vai descomprimir um nível adjacente pós uma artrodese. Então, a ponderação é essa. Eu acho que as técnicas elas tendem a convergir com uma mensagem bem clara hoje, que tem que se tentar diminuir o trauma cirúrgico. Isso é uma tendência natural. Então, dá para você tratar... Eu já tenho hoje 12 casos feitos com canais estreitos pós-artrodese, fiz apenas a descompressão e tive um bom resultado cirúrgico. Legal. Isso foi interessante. Vamos dar mais 5 minutinhos para comentário final. Eu achei interessante a gente fazer isso, porque aqui em BH nós temos um viés, que é o nosso maior plano de saúde, ele não autoriza as vias anteriores e as antilaterais. Então, talvez seja interessante que a gente mostre esse vídeo para eles, né, para ele ver que, para ele sensibilizar que o mundo mudou, né?
Acho que nos Estados Unidos chega de 40% das cirurgias são feitas anteriores a anterolaterais. E aqui em Belo Horizonte, infelizmente, ainda a gente tem esse handicap. Estamos batalhando nesse sentido, mas a briga ainda está difícil. Então, mas foi muito bom. Realmente as vias anteriores anterolaterais vieram para ficar. Realmente a via posterior, se for levar em consideração hoje em dia, em princípio, tem que ser a segunda opção, igual o Milano falou, em alguns casos, né? Realmente as vias anterolaterais para degeneração, ela veio para ficar, a meu ver, né? Mas em BH nós estamos brigando ainda nesse sentido para tentar ver se consegue autorização. Milano, quer dar algum comentário final, Ricardo, para encerrar? Eu acho que tem um colega pedindo a palavra ali, mas eu não estou reconhecendo, está sem nome. Cadê? Deixa eu olhar. Milano, tudo bem? Fernando, muito obrigado pelo convite para participar do painel de vocês. Nossa, mas nosso mestre lá da... E olha só, nosso mestre do Piauí. Céu, apareceu. Tem algum aneurisma perdido aí? Tem? Não, mas falaram no colo residual, que é algo importante. Mas, do ponto de vista desse painel de vocês hoje, foi um aprendizado que eu sempre digo na vida, que eu estou aprendendo a aprender. Tem algumas patologias na neurocirurgia, em quase todas, mas eu considero duas que a cirurgia é a primeira. O Chiari, o Geraldo está aí, pode falar alguma coisa sobre isso, e a coluna. E eu confesso que hoje eu tive dificuldade em alguns pontos de entender a linguagem e os caracteres da escrita, mas que foi muito bom para se rever alguns conceitos, o balanço dinâmico da coluna, da pelve. E uma coisa me chamou muita atenção, é quando você tem complicações de infecções, que nós observamos isso, às vezes na primeira cirurgia, e nós temos atrofia ou hipotrofia da musculatura posterior, no caso de doença adjacente. Isso vocês levam em consideração a via? Quais são os critérios que vocês analisam para escolher a via nesses pacientes que têm atrofia ou hipotrofia da musculatura posterior na primeira cirurgia, talvez secundário à infecção ou algum outro processo qualquer? Milano, quer responder? Obrigado pelo comentário. Assim, para mim é mais um fator para eu não mexer atrás. Se eu já tenho a minha bem admitida preguiça, associada, lógico, também a uma tendência de ser mesmo menos mórbido para o paciente, se esse paciente ele teve infecção e ele já tem uma musculatura mais atrofiada, se eu for mexer lá atrás, primeiro que o meu plano de trabalho vai ser um pouquinho mais dificultado ainda. Segundo, que eu posso ter alguma bactéria antiga lá que está quietinha e eu vou lá enfiar a mão nela. A gente sabe que paciente que infectou uma vez tem mais chance de infectar a segunda. Né? E terceiro, o papel do dano muscular na cirurgia de coluna. Eu acho que isso é um dado assim, muito importante da gente considerar. A gente fez um trabalho uma vez, quando a gente começou a fazer via de Wiltse, que a gente fez ressonância pós-operatória nos casos que a gente tinha dúvida se ia conseguir descomprimir por um Wiltse. A gente fazia o Wiltse de um lado e um de linha média pelo outro lado. E a gente via como ficava a musculatura quando a gente entra pela linha média. Tá? E hoje tem se levantado bastante o papel dessa musculatura na estabilização do segmento adjacente. Então, acho que é mais um fator para a gente tentar, na medida do possível, evitar uma via posterior. Né? Concluindo só assim, porque já está bem adiantado, eu acho que os comentários foram todos muito pertinentes e o meu raciocínio diante da doença degenerativa, até respondi com um residente agora aqui pelo celular, né? Eu fico meio confuso, o que tem que fazer, o que não tem. Cara, o comentário do Márcio sobre os pacientes serem mais idosos e tudo mais, tem que fazer a gente raciocinar da seguinte forma: se der, não opera. Sabe? A primeira opção é não operar. Não tem nenhuma forma melhor de prevenir doença de segmento adjacente ou de prevenir hipolordose, desequilíbrio espinopélvico, que não operar. A segunda opção, precisa mesmo operar? Será que não dá só para eu fazer uma descompressão nesse cara? E essa descompressão ela pode ser com microscópio, pode ser com endoscópio, ela pode ser com lupa, ela não pode ser desestabilizadora. Agora não, eu preciso de uma fusão. Pelo amor de Deus. Vamos prestar atenção na lordose que esse paciente precisa ter, em especial nos segmentos mais baixos.
No mais, eu queria agradecer de Eu queria novo. fazer um comentário em cima do comentário Claro. do Milano. Ricardo, eu posso falar e você encerra o negócio. Eu vou agradecer a todos a presença e você, como moderador, vai dar a mensagem final e nós encerramos. Agradeço a todos. Teve mais de 60 participantes, quase 2 horas aqui nessa discussão. Ricardo, você está com a palavra para encerrar. Obrigado a todo mundo que esteve presente aqui com a gente. Uma única frase, primeiro agradecimento, mas uma única frase lembrando que o Márcio definiu muito bem. E o Milano e todos vocês. Imaginem que o doente que vocês vão operar é o pai de vocês, a mãe de vocês, o filho de vocês. Proponham para os doentes exatamente aquilo que vocês gostariam que fosse proposto para vocês. Não existe nada pior em cirurgia do que exagerar para mais ou exagerar para menos. Você vai operar o doente? Planeje bem, faça direito. Uma simples descompressão pode ser uma catástrofe. Uma artrodese de 20 níveis numa escoliose pode ser perfeita para a vida de alguém. Não é só o tamanho da cirurgia que importa. É o doente certo, na hora certa, com o cirurgião certo, com a cirurgia certa. E, mais do que qualquer, com a certeza de que você vai impactar positivamente a qualidade de vida do doente. Se você não tem essa certeza, Milano foi perfeito, não opere o doente. Espere, observe, planeje. Eu deixo vocês com uma hashtag final. Planejou bem, operou bem. Planejou mal, operou mal. Eu tenho usado de rotina. Muito obrigado a todos. Márcio, muito obrigado pela sua inserção. A endoscopia vai ter que ser algo que a gente vai ter que treinar na residência. Sinto falta, porque eu acho que ela terá um lugar para o doente certo para a endoscopia. Também não pode acontecer com a endoscopia o que aconteceu com a fusão. Fazer mais do que se precisa ou fazer no doente errado. Tem um doente certo para tudo. Muito obrigado, senhores. Uma boa noite. Boa noite a todos, sem ter dúvida. Valeu, galera. Obrigado a todos. Geraldinho, um beijo. Beijo, amigos. Obrigado. Beijão, falou. Tchau, tchau. Para todo mundo. Boa noite. Valeu, obrigado a todo mundo aí. A aula vai estar gravada, depois eu mando para vocês. Né? Obrigado a todos. Tchau, galera. Valeu, Dantas. Um abraço. Valeu. Obrigado.